Série B durante a Copa do Mundo. É isso aqui que a gente está vendo na tela. E é isso que foi trazido em uma postagem na rede social X, o antigo Twitter, pelo repórter Horácio Neto, tá? Repórter cearense do grupo O Povo. Ele escreveu o seguinte: Ceará, Fortaleza e a Federação Cearense de Futebol estarão presentes na reunião do Conselho Técnico da Série B, junto à CBF, no dia 5 de fevereiro. Um dos temas que será debatido vai ser a definição da paralisação da Série B na Copa do Mundo ou não. Inicialmente, o calendário divulgado pela CBF conta com a paralisação. Porém, há uma expectativa de que seja revertida e os clubes continuem a atuar na segundona enquanto a Copa do Mundo acontece, tá? Cássio, a gente já trouxe um vídeo aqui bem detalhado sobre o calendário de 2026. E a gente vai resgatar parte desse vídeo aqui, a gente vai trazer esse calendário. Mas essa informação trazida por Horácio Neto, ela me surpreende, mas ela reforça um ponto que está pairando no ar sobre vários temas da Série B, que é a clara escassez de recursos. Porque que outro motivo haveria para você preferir jogar durante uma Copa do Mundo, quebrando a lógica de um calendário que estabelece férias e uma intertemporada nesse período, perdendo visibilidade, possivelmente tendo públicos menores, um interesse geral muito menor? Que outro ganho você teria que não fosse uma economia financeira? Porque, imagino eu, jogar durante a Copa do Mundo significa antecipar o fim da Série B, e a gente vai mostrar daqui a pouco o quanto significaria essa antecipação. Acho que a Série B iria quase que para o fim de outubro, talvez salvando aí 2 meses de salário dos jogadores que ainda não fizeram contrato, porque grande parte do elenco das principais equipes tem contrato até dezembro, né, Cássio? Fred, esse ponto, inclusive, detalhe que ela fala que há uma expectativa de que seja revertida, ou seja, na verdade, essa ideia em bloco do futebol cearense, dos 2 cearenses, junto com o Carmelo, com o presidente da Federação Cearense de Futebol, é de um entendimento, não é de só solicitar, é de que já há um entendimento de otimismo em relação Sim. a essa mudança. Mas, ó, pode ser faz parte dos bastidores, enfim, a gente vai ver no dia 5 de fevereiro, mas a questão é que saindo do Ceará, todos os outros elencos, detalhe, inclusive os elencos de Ceará e Fortaleza também, Sim, eh, mais do que o dele, mais do que de todos, eu eles diria. eles foram formados com uma temporada que acaba do jeito que a CBF imaginou. Isso faz muita diferença para o contrato, seja na organização. Veja, previsibilidade vale para tudo. Na hora que sai o calendário, quantos jogadores, por exemplo, já não um exemplo, já não organizaram suas férias? Isso. Um exemplo, ó, meu irmão, férias em junho, o cara comprou a passagem, vai estar com a família, ó, a pré-temporada vai ser nesse dia, se reapresente nesse, que vai ser, você volta nesse dia, no fim do ano você joga tal dia. Assim, aí chegar em 5 de fevereiro e fala assim, ó, recolhe aí a tua ideia, porque tu vai jogar. Então, assim, eu não acho, pode acontecer naturalmente, mas não parece ser a coisa mais fácil do mundo para mudar, porque eu tô dando um exemplo das férias, de repente a CBF pode estar nem aí para as férias É, que eu acho esse até o não, mais eu só dei um exemplo que, assim, eu dei o exemplo de uma, isso pode mudar a vida de muitas pessoas, mas pra mim, Cássio, mas assim, a questão de televisionamento, por exemplo, é muito mais aí forte. você vai para, eu pensei em vários aspectos, eu trouxe um. Aí eu ia para a parte econômica, do grupo Disney que adquiriu os direitos do pay-per-view, porque era com Premiere, né, e começou no passado e compraram por 3 edições. Vai para a Copa do Mundo, você tem que ser assinante do Disney Premium, né, pra veja, sempre foi no pay-per-view, mês sem jogo, cai o número de assinantes. Premiere sofre com isso, por isso que o brasileiro ser de janeiro a dezembro, assim, meu irmão, não tem é é óbvio, assim, que Sim, claro. você espalha o Premier, você vai ter o Premier o ano todo, fortalece muito o Premier, você tem que ser assinante o ano todo, vai ter jogo o ano todo. Sim. Aí, de repente, você tira, você, ó, vai estar ali no meio do ano, jogos à noite concorrendo e vai ter ou durante o dia também, porque na verdade a Copa do Mundo tem Era isso. Eu horário, até todos os abri aqui, horários. Cássio, veja só, tem um ponto que pra TV é o pior possível. A Copa do Mundo, que é mais longa esse ano, tem jogos durante o dia inteiro. Tem jogo no meio da tarde,
no final da tarde e à noite, Aí o tá? grupo Disney vai queimar o produto dela, porque veja, ela vai ter o jogo durante a Copa do Mundo, certo? Concorrendo com assim, a gente inclusive tá gravando esse vídeo um dia seguinte à abertura do Brasileiro, onde a gente estava avaliando o Campeonato Pernambucano e começou o Brasileiro. Já é muito diferente, meu irmão. O Campeonato Brasileiro começa e você parece que você já tá fazendo uma coisa que já é menos importante e tal. Imagine com a Copa do Mundo. Detalhe, imagine com o Brasil indo bem na Copa do Mundo. Isso, Se, se o Brasil de repente faz uma campanha boa. Então, na verdade, até para quem tem os direitos, nesse caso específico, essa concorrência, eu não sei se é a melhor coisa gastar um mês de produto onde as pessoas talvez assistam menos. isso. Deixa eu então apresentar para vocês o calendário, tá? Para se entender exatamente do que a gente está falando. O que a gente está vendo aqui na tela já é o mês de junho, tá? A gente já está aqui no mês de junho, lembrando que a Série B está prevista para começar na data base de 21 de março. Pode ter jogo no dia 20, pode ter jogo no dia 19? Pode, tá? Quinta, sexta, sábado são dias em que a Série B costuma acontecer, mas a data base é 21 de março. A gente está aqui dentro do mês de junho. E em verde, no dia 9, como data base 9 de junho, está marcada a 12ª rodada da Série B, a última antes da parada. Nesse mesmo gráfico, vocês estão vendo que a Série A já entra de recesso na segunda-feira, dia 1 de junho. A Série B ainda esticaria para mais uma rodada, tá? E apenas uma rodada em 9 de junho. Porque dentro da data FIFA, a gente tem as duas últimas rodadas dos regionais, que envolvem muitas equipes da Série B, tá? Então, você tem as duas últimas datas dos regionais, os títulos É sendo que são as decididos, finais, na as verdade, né? finais dos regionais, e um uma despedida da Série B antes da Copa do Mundo. No dia 10 está aberto o recesso da Série B, que vai até o dia 30 de junho. Isso, Cássio, não é o período de paralisação, não, tá? Isso são as férias. Não é que o futebol volta dia 1 de julho, não. De 10 de junho a 30 de junho é o recesso dos Eu acho, jogadores. o grande eu acho da informação, mas nesse caso, esse otimismo, tentando ver as entrelinhas da informação, esse otimismo, talvez encurte, talvez veja, se mudar tudo, eu acho que é uma mudança muito brusca para alguém que acabou de fazer o calendário, porque isso foi debatido. Veja, a CBF, quando estava organizando o Exatamente. calendário, ó, e a Série B? Ninguém disse, não, alguém pensou a Série B. Não, pensaram, ponderaram e disseram, a Série B para. Ou De- seja, a direção da CBF ponderou, isso aqui não foi aleatório. Sim. Eu ia até pontuar, Cássio. Prestem atenção que as séries C e D, que a gente está marcando em azul claro e cinza ali no canto, as séries C e D acontecem nos finais de semana durante a Copa do E Mundo. dentro desse lado, onde todos os contratos são campeonatos mais curtos, onde o custo de operação é muito maior Elas para os acontecem clubes, por um único motivo: onde redução de custo. que você pode até pensar, talvez até seja a resposta da Série B. Mas não foi ponderado dessa forma, que é um campeonato de muito mais recursos, com a transmissão de forma muito diferente. É, mas eu não descarto, primeiro, me surpreenderia mudar isso tudo, Me surpreenderia muito. mas negociar, primeiro, isso teria que ser, se vai para o arbitral, é maioria de votos, ainda tem essa questão. Não precisa ser unanimidade. Mas Pode, numa maioria simples, né? algumas coisas Mas uma precisam de dúvida, unanimidade, Cássio. mas talvez não seja o caso. Mas só concluir esse passo que eu queria dizer, que pode colocar uma parte, pelo menos. A vitória não precisa ser total. Não Sim. precisa ser tirando 30 dias. Pode ser, ó, meu irmão, 30 dias é exagero. Coloque 20 dias e os outros 10 dias a gente É, manda porque na as verdade férias. é mais do que isso, tá, Cássio? A gente tem um recesso de Não, 20 não, mas dias. eu tô falando das férias. Tá, as férias a gente tem um recesso de 20 dias, para a Série A 30, para a Série B 20 já, tá? Série A começa dia 1, Série B começa dia 10 e o recesso dos dois acaba no dia 30. A gente vai para julho e isso que a gente tá vendo em julho, na mesma cor, meio rosa, meio roxo aqui, é a parte do treinamento. Você se Mas eu reapresenta tava me referindo e a aí, só para dar data, Cássio, a série B voltaria, tá? No dia 22 de julho, tá? Ela volta no dia 22
de julho para para ou seja, para dia 9 de junho e volta 22 de julho, são 42 dias Mas o parado. meu ponto, Fred, que aí eu não estava desconsiderando essa pré-temporada não, eu estava assim, ó, Encurta uma encurta as parte. férias não, até manter a pré-temporada desse tamanho, encurta as férias e joga as férias para o fim do ano, mas você volta o campeonato antes. Porque vo aí você poderia, na hora que você vai para o arbitral, você vai colocando soluções. Talvez a cúpula do futebol cearense talvez imagine trocar logo os 30 dias, joga para frente e tal, e antecipa e o campeonato continua existindo. O outro cenário é, sei lá, as pessoas, outros clubes não aprovam e de repente vão para um plano B. Um plano B é encurtar isso para ter menos tempo de paralisação. Eh, Pode acontecer naturalmente, né, tem um otimismo já, porque geralmente tem esse otimismo. Política é foda porque é no sentido de que aquilo já pode estar sendo dito porque já tá articulado, vai saber. O que eu só faço assim, a reflexão é de que a CBF ela divulgou esse calendário no final de outubro, depois de meses fazendo o calendário. E isso, obviamente, foi pensado dentro do calendário, para chegar agora e dizer: "Ó, não vai ser dessa forma". Eu acho que é uma mudança muito grave. Agora, detalhe, até vale o debate, porque isso será assim ano que vem tem o mundial feminino, o calendário ele é o mesmo nos próximos 3 anos. Agora a paralisação desse tamanho, acho que não chegaria a Ah, tanto no tanto mundial não. na Copa do Mundo feminina do ano que vem, Deixa eu né. mostrar mais uma tela, Cássio, que pode nos ajudar a entender qual é o argumento, tá? A gente viu que a Série A parou 30 dias, tá? A Série A parou 30 dias e teve mais 20 dias de pré-temporada. 50 dias, 52 dias a Série A. E a Série B, 42 dias. Essa última tela que a gente traz, a gente mostra quando cada competição acaba. A Série B está prevista para acabar 29 de novembro. A Série A, 2 de dezembro. Ou seja, você teria uma parte do mês de dezembro para dar de férias. No caso da Série A, como ela já recomeça dia 20 de janeiro, 20 e poucos de janeiro, são pouquinhos dias de férias, é só um recesso, porque os jogadores já tiveram os 30 dias inteiros no meio do ano. As férias no futebol brasileiro vão passar a ser no meio do ano. Quando acabar a Série A dia 2 de dezembro, vai dizer para o jogador assim, ó, passa lá uma semana em casa e volta. Vai ter um tempo de preparação para o início da temporada dos estaduais e já do brasileiro, muito mais de trabalho realmente. Então, há uma lógica sendo mudada. A Série B, ela só recomeça em março do outro ano. Claro que os times têm que se preparar para os estaduais, mas na ideia que você sugeriu, por exemplo, de uma redução nesse intervalo de férias, porque, por exemplo, a Copa do Mundo, na reta final, já não tem jogo todas as horas, já não tem jogo todos os dias. Por exemplo, você está numa semana de semifinal e final, você tem jogo numa quarta, numa terça, numa quarta e no Isso domingo. já pode Aí a utilizar Série essas B já datas. pode ir voltando a partir Agora, a daí. concorrência da primeira fase, com 12 4 grupos, jogos com por 4 dia. jogos por dia, é assim, É. Pra mim, Cássio, até faria sentido. nessa fase específica da Copa do Mundo, eu acho que não faz sentido Pra mim, até zero. faria sentido a partir das quartas de final. Quando começa a diminuir o número de jogos por dia e diminuir os dias com E a jogos. gente tem alguns exemplos de competições assim. A Copa do Nordeste 2018 termina assim, ela fica muito perdida, pô. Muito, muito. Ninguém nem um título fica jogado, Cássio. Então, final da história pra gente aqui, tá? Não gosto da mudança. Particularmente, não gosto da mudança. Acho que a Série B é uma competição nobre, grande o suficiente para não se escorar, para não ter que abrir mão de visibilidade. Tipo, vamos só jogar, jogar, É, que é só jogar. jogar nesse caso, né. Vamos jogar para adiantar, para não pagar salário lá em novembro. Acho que não faz, não bate muito, tá? E uma redução, como o Cássio sugeriu, para mim faz sentido. Você diminui o período de férias, você pode dar, ao invés de 20 dias em junho e 10 em dezembro, você pode dar 10 em junho e 20 em dezembro, ou 15 e 15. Você diminui o recesso, mantém a pré-temporada, tá? Você mantém a pré-temporada, intertemporada, que a gente chama ali, né, Intertemporada. no meio do ano, e volta a Série B na reta final da Copa do Mundo. Porque aí você, repito, a partir das quartas de final da Copa do Mundo, você tem menos jogos por dia e mais dias sem jogos. Então, Isso. dessa forma, a gente enxerga que pode ser
um meio termo 5 de aí fe para essa 5 de mudança. fevereiro e é ficar atento, porque ainda que o regulamento seja o mesmo, mas são esses detalhezinhos que podem acontecer. O arbitral foi até bom, saiu a data, de 5 de fevereiro, o arbitral da Série B, uma competição que tem, 5 clubes do Nordeste nessa temporada: Ceará, Fortaleza, Náutico, Sport e CRB. O CRB que está pelo 12º ano seguido na segunda divisão, que tem a sua dúvida em relação a cotas fixas, Fred. São outras que isso, por exemplo, vai ser debatido no dia Sim, a intervenção da CBF na negociação da transmissão, porque o grupo Disney tem o pacote de pay-per-view, mas a TV aberta, esse pacote está, e obviamente ele paga uma boa grana, esse pacote ainda está aberto, ainda que a Libra e a LFU tenham feito aquela parceria para, mas o contrato com a emissora está sim. sendo negociado, e tem clubes que não estão dentro desse outro pacote que São podem. Bernardo, Náutico, Que é por exatamente. exemplo. Então, tem coisas da parte econômica que precisam ser resolvidas, né, nesse arbitral. Na parte técnica, aquela questão que a gente sempre fala, G4 virar G3, Z3 não vai ser agora, vai continuar caindo 4, subindo 4. E número de inscritos, a data onde o cara pode inscrever, por exemplo, nos estaduais, a gente estava gravando ontem, o Pernambucano, a data de inscrição era na véspera da última rodada. Na Série B vai até quando? Porque isso faz muita diferença. Claro, tudo isso é, E sobretudo, num calendário espalhado de março a até exatamente. final de novembro. Lembrando aqui, ó, por exemplo, um detalhezinho que passou, a janela que fecha dia 3 de março, e aí fecha para todo mundo, só reabre 20 de julho, tá? Só reabre 20 de julho. Mas reabre 20 de julho por quê? Para você escrever os jogadores que vão jogar. Então, quando forem fazer Se esse for pedido, antecipado, vai ser vai ter que pior. pedir uma janela. Não, detalhe. Mas vamos supor que não mude isso aqui. Aí é muito pior. Porque vai antecipar o campeonato e você vai Isso. ter esse time inicial, ele vai ter que jogar por mais tempo, porque você só vai reforçar na Só, janela. só- Ao invés de ser a 13ª rodada, quando abrir a janela, já vai estar lá na Na 17ª, sexta, décima sétima. oitava. Pode ser pior, viu? É bom a galera olhar tudinho, É. olhar tudinho aí. Então podem ficar tranquilos que a gente vai estar atento, né, a tudo que for sendo especulado até o dia 5 de fevereiro. E deixar um abraço para o Horácio, que essa informação que ele Isso. trouxe valeu, foi muito interessante essa pauta. Na hora que eu falei isso com o Fred, só, meu irmão, dá uma olhada nisso aqui, que isso pode mudar a viagem de muita gente, viu? E aí no dia 5 de fevereiro, tá, a gente vai apurar e vai trazer tudo que for debatido e for decidido nesse conselho técnico, o famoso arbitral, tá, da Série B. Se você conheceu 45 minutos nesse vídeo, nos apresento agora. Eu sou Fred Figueroa, estou aqui ao lado de Cássio Zirpoli, a direção aqui no estúdio de João Trigueiro, a edição do programa sempre com Márcio Souza e Gabriel Costa, tá? Nós somos o 45 minutos, estamos nessa caminhada desde 2014. Primeiro era só áudio, nos últimos anos a gente resolveu migrar para o YouTube, cada um no seu quadrado, tudo remoto. Agora a gente tem esse estúdio aqui, produzindo conteúdo todo dia, live, pré-jogo, pós-jogo, mercado, um universo significativo aí de conteúdo, de atualizações do futebol do Nordeste e do futebol do Brasil como um todo para cada um de vocês, tá? Chegou então a hora de você retribuir. Como é que você retribui? Deixando sua curtida aqui, comentando, tá? Fazendo parte dessa nossa comunidade e, claro, se inscrevendo aqui no canal. É decisivo para a gente que você sempre se inscreva no canal. Lembrando que a Bet Nacional é a nossa patrocinadora master, tá? A Bet dos brasileiros, a Bet do jogo responsável, uma Bet diferente. Conheça a Bet Nacional, tá? Que você vai ter muito mais segurança e muito mais suporte, né? Se você for daqueles que gostam do segmento de apostas esportivas, tá? Deixa o nosso abraço, agradecimento. A gente se encontra nos próximos vídeos. Tchau, tchau.